Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui mais uma vez para terminarmos o nosso assunto a respeito das 70 semanas de Daniel, no nosso mapa, o Plano Divino através dos séculos. E como eu falei no último vídeo, então, hoje eu vou te explicar a estrutura, a divisão das 70 semanas da revelação que Deus deu para Daniel. Que está escrito, então, no capítulo 9, Daniel, capítulo 9, e ali então Deus deu a revelação, o entendimento da profecia para Daniel. E essas 70 semanas então, como eu falei no vídeo passado, elas são para o povo judeu, não é para a igreja. É para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém, ou seja, é para a nação de Israel. Então muitos afirmam que a igreja vai passar pelo período de tribulação, mas na realidade nós podemos entender até por esta profecia aqui que nós, a igreja, não vamos passar pelo período da grande tribulação. Porque aqui no período da revelação, aqui das 70 semanas, tem esse período de 7 anos que ainda não se cumpriu, que está por vir, que é o período da tribulação, mas que a igreja não vai mais estar aqui. Então, para você entender bem, eu vou te mostrar aqui como é a divisão, a estrutura, então, das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, então, elas estão divididas em 3 blocos ou em 3 etapas, podemos dizer assim. A primeira, então, é uma semana de 49 anos, ou seja, 7 semanas, que completam 49 anos. Porque, como eu expliquei no vídeo passado, então, aqui não é uma semana de 7 dias, mas é uma semana de anos. Então, uma semana, 7 anos. Então, o primeiro bloco, a primeira divisão das 70 semanas, são esse período aqui de 49 anos, que são 7 semanas de anos, que completam 49 anos, que começou, então, de 444 antes de Cristo a 396 antes de Cristo. Essas datas, é lógico que a gente fala assim, mas sempre a gente diz aproximadamente, Mas aqui nós podemos entender, então, que 444 a.C. começou esse período das 7 semanas, ou os primeiros 49 anos. O segundo período, então, a segunda divisão dessas 70 semanas, são 62 semanas, ou seja, 62 semanas de anos. Então, completam 434 anos. Que foi, então, de 396 a.C. a 33 depois de Cristo. Como assim? Quando terminou o período dos 49 anos, em 396 a.C., já na sequência imediata, começou, então, as 62 semanas. Que terminou, então, no ano 33 depois de Cristo, quando o ungido foi morto, ou seja, quando o Senhor Jesus morreu na cruz. E ainda tem, então, para se cumprir uma semana de anos, ou seja, um período de uma semana de anos, que são 7 anos. E que esse período aqui, então, ainda no futuro, ainda não aconteceu, vai ser o período da grande tribulação. Então, veja só, durante o primeiro período, então, ou o primeiro bloco, como você prefira chamar, aos 49 anos, ou às 7 semanas de anos, começou com o decreto de Artaxerxes em abril de 444 antes de Cristo, E foi até então o ano quando se completou, então, o ano 396 a.C., quando se completaram os 49 anos. E nesse período, então, o decreto de Artaxerxes, ele assinou esse decreto para que a cidade de Jerusalém fosse reedificada. Então, começou ali a se cumprir o período das 70 semanas, com a assinatura do decreto pelo rei Artaxerxes, para que a cidade de Jerusalém ela fosse reconstruída, fosse restaurada, fosse reformada. O segundo bloco, então, que começou logo em seguida do período dos 49 anos, ou da primeira semana de anos, foi
foram as 62 semanas, ou seja, 434 anos. E teve início, então, no ano 396 a.C. e foi até o ano 33 depois de Cristo. O tempo que Jesus Cristo, ungido, então, estava exercendo aqui o seu ministério. Porque lá na profecia de Daniel fala, né, no capítulo 26, Daniel 9, 26, fala do ungido. Ungido o Senhor Jesus. Então, veja só. Essas 62 semanas foram, então, nesse período ainda, enquanto Jesus estava aqui. E quando ele foi crucificado, então, se cumpriu essas 62 semanas, ou 434 anos. O último período dos 7 anos, né, que é o que falta ainda, para se completar 490 anos, porque se cumpriram, então, 49 anos, e depois mais 62 semanas, que foram 434 anos, somando essa quantidade de anos aqui, nós temos 483 anos. Mas a profecia, no todo, completa 490 anos. Então, está faltando 7 anos. E esses 7 anos que estão faltando aqui, então, nós podemos entender que é o período da igreja, é a era da igreja, que começou exatamente, né, aqui, ó. Porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou, aí no dia de Pentecostes, que está escrito em Atos capítulo 2, nasceu a igreja, no dia de Pentecostes. Então aqui começou o período da igreja. E aqui então, é como que se Deus tivesse aberto um parênteses na história para tratar com a igreja, ou seja, a noiva de Cristo. Então, aqueles 7 anos que estão faltando vão se completar só depois que esse período da igreja, ou que a igreja do Senhor Jesus for retirada aqui da terra, quando acabar esse período da igreja, quando acabar a era da igreja, período da igreja. Aí, então, a igreja começou lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, e nós ainda estamos vivendo nesse período. Então, Deus deu um tempo aqui para a nação de Israel, né? Deus parou, então, com essas semanas aqui, para poder tratar com a igreja, ou seja, para que as nações, os povos, os gentios fossem salvos, através do sacrifício do Senhor Jesus. Então, é como se ele tivesse aberto um parênteses na história e deixado aqueles 7 últimos anos que faltam para se cumprir, os 490 do período das 70 semanas, Deus deu um tempo e está agora tratando com a igreja, que quando acontecer o arrebatamento, então, depois do arrebatamento, sim, vai se completar esse período da última semana de Daniel, que é um período de 7 anos. Então, que é o período da grande tribulação. Então, nós estamos vivendo agora, na época da igreja, no tempo da igreja, e o período de 7 anos para se completar as 70 semanas de Daniel, ainda vai se cumprir. Então, essa parte da profecia ainda não se cumpriu. Vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Então, como eu falei no outro vídeo, eu defendo a linha do pré-tribulacionismo, eu penso e creio e defendo essa ideia de que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva, antes do período da tribulação. Então, quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, aí sim, depois do arrebatamento da igreja, vai começar o período dos 7 últimos anos, que é a última semana das 70 semanas da profecia de Daniel. Então, faltam ainda esses 7 anos, que será o período da grande tribulação. Então, a profecia de Daniel pode ser um pouquinho complicada, muitas pessoas acham um pouco complicada de entender, mas o que nós temos que entender é isso. O primeiro período já se cumpriu, que foram os 49 anos, que foram os primeiros a se cumprir, né, desde a assinatura do rei Artaxerxes. Quando terminou os 49 anos, começaram então os 434 das 62 semanas, e
foi até então a morte e crucificação do Senhor Jesus. E esse último período, então, de 7 anos, ainda está para se cumprir, que será depois do arrebatamento da igreja. Então, não é uma coisa muito difícil de se entender, as pessoas às vezes é que se confundem um pouco por causa dessas linhas de pensamento, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, ou às vezes até o amilenismo, né? Mas, então, o que nós temos que entender é isso. Estamos no período da igreja e ainda falta o último período dos 7 anos das 70 semanas para se cumprir. E só vai acontecer isso, então, depois que o Senhor Jesus tirar a sua igreja, a sua noiva, aqui da terra. Espero que você tenha entendido. Procurei passar da forma mais simples possível para não te confundir mais ainda. Fique na bênção do Senhor, fique na paz do Senhor. E no próximo vídeo, então, estaremos falando a respeito da chegada de Jesus no mundo, da sua crucificação. Então vamos estar falando a respeito disso e prosseguindo daí o nosso estudo do mapa. Deus te abençoe, te convido a assistir os nossos vídeos e a assinar o nosso canal da Banda Seres no YouTube. Fique na paz do Senhor.